Tá faltando isso aqui para ter uma barba de respeito. E aí, pessoal, bom dia a todos vocês, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está aí se dedicando aos estudos. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o PET 6, semana 3, que fala sobre do que depende a seleção natural, as possibilidades da seleção natural. Então, a primeira coisa, a gente tem que lembrar o quê? Para a seleção natural acontecer, precisa de ter variedade entre os indivíduos. Por quê? Para selecionar aquele que for melhor adaptado. Então, precisam ter várias possibilidades para se ter uma seleção. 2. Reprodução diferenciada. O que é isso? É a capacidade dele se reproduzir. Por quê? Não adianta o ser vivo ali, o animal, a planta, ser forte, resistente, bonito e tudo mais, se ele não conseguir ter filhos e passar essa genética adiante. E a hereditariedade, por quê? Ele tem que passar essa genética e os filhos têm que herdar esses genes, porque às vezes você passa uma cópia, mas uma parte não pode ser transmitida, então ela tem que ser transmitida também às novas gerações. Por isso nós precisamos desses 3 fatores, isso que depende da seleção natural. A variabilidade entre os indivíduos, a reprodução diferenciada e a hereditariedade. Então, dentro desse contexto, nós possuímos alguns tipos de seleção. Uma delas é a seleção direcionada, que existem uma grande quantidade de indivíduos e vai ser direcionando aquela característica que a gente quer. Isso pode ser tanto bom ou ruim. A gente mesmo, a espécie humana, ela seleciona, por exemplo, os frangos, que eram mais pequenos e foram aumentando de tamanho. Porque fomos direcionando aí as características que nos interessavam. Mas nem sempre isso é bom. Por exemplo, as pragas em plantações. Por quê? O uso de inseticida pode selecionar algumas pragas mais resistentes e que com o tempo ele não vai funcionar mais com essas pragas, tendo que ser utilizado novos inseticidas. Quem nunca ouviu um avô ou um pai dizer o seguinte: não se faz mais veneno como antigamente. Hoje não adianta nada e a gente joga o T e ele não funciona. Então, é por conta disso. Por quê? Existem aí vários indivíduos. A gente usa o inseticida e vai matar todos? Não. Algum ali pode ter resistência e esse vai sobreviver e ter mais filhos. E toda nova geração vai nascer resistente. Então você vai usar o mesmo produto, mas ele pode não funcionar. Seleção estabilizadora. O que é isso? Existe também uma seleção que vai tentar manter um equilíbrio entre os indivíduos da espécie. Por exemplo, na espécie humana, onde os bebês humanos nascem com uma média de 3 quilos, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Mas nunca um extremo muito grande, com 10 quilos ou algumas gramas. Esses extremos são, com a seleção foi eliminando esses extremos, ficando ali uma média. Até porque senão seria como a Terra-média, né? Ou o Reino Encantado de Harry Potter, com anões e gigantes. Por isso, né, tem que ter um controle, e a seleção natural, ela faz isso acontecer. E nós temos também a seleção disruptiva, que ao contrário da outra, que selecionava um meio termo, essa aqui não, ela seleciona justamente os extremos. Mas a gente tem que lembrar que quem coloca as regras no jogo é o meio ambiente. Então, de acordo com o meio ambiente, essas coisas podem sim acontecer. Por quê? Na ciência, na biologia, tudo pode ter uma exceção, alguma coisa que, opa, não é regra. Então, mesmo que você ache que seja uma regra, pode ter sim uma exceção. E no caso da seleção disruptiva, acontece isso. Um exemplo são os tentilhões. O que acontece? Aqueles tentilhões que têm um bico grande, que nasceram ali com um bico grande, eles conseguem ter a capacidade
de quebrar sementes duras e assim ter uma boa alimentação saudável e conseguir se reproduzir e ter vários filhotes. E aqueles tentilhões que têm um bico pequeno, ele se tornou especialista em pegar pequenas sementes. Assim ele também consegue ter uma boa nutrição, se alimenta bastante e tem muitos filhos. Mas o meio termo, o que tem o bico médio, ele não tem força suficiente para quebrar as sementes grandes e ele é meio desajeitado para pegar sementes pequenas. Então, ele morre? Não, mas ele não vai ter ali uma boa alimentação. Ele pode conseguir comer uma semente aqui, outra ali, mas no geral ele não consegue competir com as outras duas. No final das contas, a população de bico médio diminui, enquanto os extremos aumentam. Então é isso, pessoal. Esse aí foi o PET 6. Bem rapidinho, né? O PET 6 semana 3 foi bem rapidinho. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima semana.